A maioria das pessoas está ficando mais burra a cada ano. E o pior, elas nem percebem isso. Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Que pela primeira vez na história, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. A tendência dos meus filhos serem mais burros que eu. Eu não vou deixar isso acontecer. Ou pelo menos vou tentar evitar que isso aconteça. Apesar dos tempos atuais serem chamados a era da informação, ainda assim, a realidade diz o contrário. Mas eu devo dizer, e se você soubesse exatamente como se tornar mais inteligente em 2025, enquanto todo mundo ao seu redor continua ficando mais burro, você agora tem a oportunidade de ficar mais inteligente. Você aceitaria? Se você quer apenas parar de consumir informação e começar a usar o seu cérebro como uma vantagem, fique comigo até o final, pois eu te garanto, vai valer a pena. E não encare esse vídeo como um mero vídeo, encare ele como uma caixa de ferramentas que você pode e deve usar. Prazer, eu me chamo Lucan. Para entender por completo a essência desse vídeo, é preciso começar por um ponto de partida. E nesse caso, é uma frase. O que é inteligência? Eu costumo definir inteligência como a capacidade de resolver um problema. Eu quero, na minha equipe, por exemplo, que se tem um problema, o problema seja resolvido mais rápido ao invés de mais lento. Vale muito mais a pena contratar um cara que resolve um problema em 1 minuto do que em 1 dia. Então, o cara que já tem certos conhecimentos guardados e que vem automaticamente à cabeça dele, ele é mais inteligente do que o outro, que tem todo acesso ao conhecimento aqui, mas demora algumas horas pra achar. Então tem esse ponto de transformar o acesso ao conhecimento até em um hábito. Porque, por exemplo, o Neymar, acabei de colocar aqui que inteligência é resolver um problema. Ele é muito inteligente dentro de campo. Ele não tem que pensar muito pra fazer as coisas que ele faz. Eu, se estivesse no campo, eu poderia pensar, não, mas se eu chutar a bola em curva, o outro correndo... O jogo acabou, cara. É isso que a gente falou do Neymar, era prático, mas até em conhecimentos teóricos. Se ele botasse uma outra pessoa aqui, ela poderia ter acesso a tudo que eu falei até então. Só que talvez ela tivesse que pesquisar muito. Aí o podcast demoraria 8 horas. Ou teria que ser altamente editado. E aí eu vou aumentando meu raciocínio, eu vou aumentando a minha inteligência. Porque o que é inteligência? Eu, com pouca informação, faço várias conexões com aquele material. Não sabe o que é inteligência e não sabem que tem uma. Quer dizer, hoje em dia o pessoal tem uma visão muito quantitativa e mecânica da inteligência, como, por exemplo, habilidade, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio espacial. Nada disso é inteligência. Inteligência é a capacidade de você perceber a verdade. Seja num texto, seja numa situação, seja numa questão científica. Isso é específico da inteligência. Mas como hoje as pessoas não acreditam em verdade, elas acreditam apenas em habilidade, elas não sabem o que é inteligência, então não desperta. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que os meus alunos percebem isso. Nossa, eu estou ficando mais inteligente. Esse é o meu objetivo. Resumindo, há muitas definições sobre o que se acredita ser inteligência. E para esse vídeo eu escolhi uma definição que se encaixa para o propósito desse vídeo, que é uma definição de um físico que ele atua na área de inteligência artificial, que é o seguinte: inteligência é a capacidade de alcançar objetivo. Essa definição, com uma pegada mais pragmática, definindo o que é inteligência de forma prática, ela vai ser o nosso ponto de partida para começar essa jornada. Bom, agora que temos uma definição sobre o que é inteligência, está na hora de quebrar o mito que muitas pessoas têm com relação à inteligência. E a melhor explicação para quebrar esse mito é essa aqui. Do que você gera de conteúdo, gera de ideias, vem do que você coloca pra dentro, de como você pesquisa. A maioria das pessoas acha que tem uma ideia boa, você olhar pro céu e você tem uma ideia boa. Não, vem de insumo, vem de ingrediente, vem de informação. Então você ficar melhor, por exemplo, na habilidade de obter informações, de pesquisar, é algo também que vai influenciar qualquer tipo de trabalho cognitivo. Seja você um podcaster, seja você um programador, um empreendedor, um médico, um nutricionista, um engenheiro. Se você tiver uma boa dieta de informações, obter informações certas e confiáveis, isso é uma alavanca de inteligência. Porque imagina exatamente o quanto de esforço você não economiza por você estar indo na informação certa já de primeira, por saber que aquela é a informação, aquela é a verdade. Ser bom em buscar a informação certa é bom para qualquer pessoa. Pro criativo também, vou ter boas ideias aqui de copy, como vai ser? Eu vou buscar sobre o meu cliente, vou buscar sobre o mercado, vou entender que promessas já foram feitas para ele antes. Então tudo isso está me servindo como insumo para depois ter um output melhor, que vai ser a copy que eu vou criar, por exemplo. Esse mesmo mito se vê presente em várias áreas. Olhe, por exemplo, para a criatividade. Quantas pessoas não atribuem que criatividade é um dom concedido a poucas pessoas, ou até mesmo que é algo caótico, que é um dom divino, mas isso é uma tremenda burrice. O autor Austin Kleon, em seus livros famosos como O Roubo como Artista e Siga em Frente, ele quebra esse mito por terra, provando que a criatividade não é algo caótico. Envolve uma certa estrutura, limitações, e quando você mapeia o que é criatividade e como os artistas e pessoas criativas trabalham a sua criatividade, você começa a perceber que não era algo tão místico quanto se pensava. O mesmo se aplica à inteligência. Mesmo se você for uma mula, um jumento, você pode sim se tornar mais inteligente. Não só pode, como deve. Especialmente diante do que estamos vivendo hoje. Eu sei que isso com certeza despertou sua curiosidade, mas antes de responder isso, eu devo começar respondendo: por que as pessoas hoje estão ficando mais burras? Por que pesquisas e descobertas recentes afirmam que uma geração é mais burra do que a anterior?
E a resposta do porquê que tem uma geração que é mais burra do que a anterior pode ser respondida com uma série de fatores. Que a educação é ruim, o sistema de educação, que existe uma certa intenção em manter as pessoas burras, mas eu vou resumir isso em uma única palavra: distração. Pois é. Você pode até dizer, sistema de ensino, você pode usar vários argumentos, que boa parte deles eu vou concordar. Mas o fato é que a gente vive numa realidade onde você se distrai com muita facilidade. E dito tudo isso, chegamos agora no ponto crítico desse vídeo, onde você vai pensar se vai continuar assistindo ou se você vai cair fora. Por quê? Porque se tornar inteligente para alguns se trata de ficar com mais informações, ou então ficar mais arrogante. Tem muitas pessoas que, para responder essa pergunta, como ficar mais inteligente, mas para mim é algo óbvio. A resposta a essa pergunta é ter consciência. Ter consciência de que há muito a se aprender. Há muito a se aprender, principalmente de que você tem um enorme potencial de se tornar muito foda. Mas isso não vai ser possível de se tornar realidade quando você está agindo como a maioria das pessoas que andam distraídas, que procrastinam, que deixam para amanhã o que pode ser feito hoje. E por isso chegamos agora no momento onde você precisa fazer uma escolha. Ou você cai fora do vídeo e continua levando a sua vida de burro e patético, ou você toma coragem e se dispõe a aprender a como ficar mais inteligente. E principalmente, você vai ganhar também uma percepção do porquê que isso é tão importante e é uma habilidade-chave no momento atual que estamos vivendo, com a inteligência artificial e com tantos fatores que vão ser abordados. Por isso, faça a escolha agora. Eu fiquei pensando nessa pergunta, como ficar inteligente? Mas aí eu pensei, cara, não é tão complexo assim. Porque é necessário você cultivar uma abordagem holística, principalmente levando para o contexto atual, que combine foco, autodidatismo, que é a sua capacidade de aprender sem ninguém do seu lado. Basicamente a sua capacidade de você aprender por si mesmo, de você usar os materiais e as ferramentas à sua disposição. E você realmente ir para o campo de batalha, você aprender por conta própria. E assim, o que casa com isso é a habilidade-chave que eu comentei, de você aprender a aprender, somado ao fato de que você deve integrar ferramentas que ampliem o seu crescimento, seja um crescimento em forma de diário, seja inteligência artificial, seja habilidades. Pense em você como personagem de RPG que está desenvolvendo suas habilidades. Para isso, você precisa também do conhecimento teórico, que você vai encontrar em livros, que inclusive eu fiz uma lista aqui de vários livros que eu li e continuo lendo, que são livros muito bons, que vão te atender em vários aspectos, seja no aspecto de autodidatismo, de foco, de como aprender a pensar, de como organizar sua vida digital, como você alcançar a excelência, como você desenvolver maestria, como você criar conhecimento, como você usar informação e criar conteúdo, sei lá, cara, são tantas possibilidades. Mas eu diria que a lei que você tem que ter em mente é a lei de Pareto, 80-20. E por que a lei de Pareto? Se você não conhece a lei de Pareto é a lei que diz que 80% dos seus resultados são causados por 20% dos seus resultados. E essa lei ela é muito interessante porque ela se aplica a muitas coisas. Você pode aplicar essa lei para muitas coisas. Você pode pensar, no contexto que estamos conversando agora sobre inteligência, no seguinte: 20% teoria, 80% prática. Por quê? Eu não sei qual é o seu objetivo, não sei. E é por isso que é muito importante você colocar seus objetivos como uma bússola que vai te guiar nessa jornada como um todo. Porque não adianta nada falar, cara, pega esse livro aqui e leia ele, se ele não tem nenhuma relação com o seu objetivo. Então por isso que a atitude mais inteligente que você pode ter para começo de conversa é você ter objetivos em mente. No momento que você tem objetivo, você traça um projeto. Por quê? Porque o projeto vai atuar como um filtro de informações que você vai adquirir, seja elas teóricas, por meio de vídeos, livros, você vai armazenar elas em forma de nota, com o intuito de aplicar para alcançar seu objetivo. Então, assim, em essência, você precisa saber pesquisar por conta própria, você precisa armazenar suas informações, precisa se tornar mais inteligente através da escrita, através da leitura, você precisa saber como adquirir informações nos lugares certos. Não fique achando que apenas consumir vídeo no YouTube vai te tornar uma pessoa mais inteligente. Claro, eu diria que você consumindo conteúdos intelectuais, seja em podcast, seja em vídeo, você consegue sim obter fontes e obter conhecimento razoavelmente interessante, mas a profundidade mesmo você não vai encontrar aí. Você vai encontrar conhecimentos em livros, principalmente livros, cara. Livros de monte. Mas também cursos, artigos também, pesquisas. Então, realmente, cara, não tem muito segredo. Porque tudo vai começar, principalmente, com os seus objetivos, com o que você quer. E se você não sabe responder essa pergunta, você vai ficar mais perdido que cego em tiroteio. Porque você precisa ter muito claro o seu objetivo. Mas agora vamos supor que você já tem seus objetivos, suas inclinações, já tem tudo isso muito claro. Agora qual o próximo passo? É você se armar com conhecimento teórico somado à prática constante. E tem um detalhe interessante.
Isso eu não planejava falar aqui nesse vídeo, mas eu senti, cara, vou falar isso aqui porque isso aqui é importante. Qualquer que seja o seu objetivo, é importante você adotar uma postura de você se tornar mais generalista do que especialista. Se tornar uma espécie de generalista e especialista. Por quê? Porque a gente hoje vive numa era. Como eu comentei, eu coloquei aquele trecho do Naval Ravikant citando que a habilidade do século XXI é a habilidade de aprender a aprender. Por quê? Porque a gente está num cenário onde a gente tem inteligência artificial, onde as tecnologias estão fazendo coisas absurdas, que vão cada vez mais substituir os trabalhos braçais que muitos humanos fazem. Então a gente está nessa transição onde vai ser necessário, vai ser muito comum pessoas migrarem de posição em questão de meses. Então, digamos que em uma semana você estuda sobre inteligência artificial e você vai fazer uma apresentação sobre inteligência artificial. E na outra semana você vai fazer, sei lá, uma apresentação sobre arquitetura, não sei. Mas vai ser bastante comum você ser obrigado, não diria nem obrigado, mas por uma questão de necessidade de você se adaptar ao ambiente, você se armar com diversas habilidades e diversas expertises em um curto período de tempo. Então isso eu acredito que vai ser exigido de muitas pessoas. Então hoje com a inteligência artificial, esse inclusive é o modelo mental que eu uso, que é o seguinte, cara, a inteligência artificial é uma ferramenta para me potencializar. Então eu uso muito no processo de pesquisar, no processo de às vezes pensar alguma coisa, de trocar uma conversa com ela, e daí eu obter uma clareza, e com base nessa clareza eu ter uma ação prática na realidade. Então você tem que pensar nessas ferramentas como uma ferramenta de te potencializar, de te deixar mais inteligente, mais sábio, com um pensamento mais crítico. Mas tem que tomar muito cuidado com o seguinte, é muito fácil e é muito tentador você cair na sedução de você terceirizar muitas dessas capacidades para uma máquina, para uma ferramenta. Então, por exemplo, muitas pessoas quando usam uma inteligência artificial, inclusive tem pesquisas mostrando que em universidades americanas, se eu não me engano foi em universidades americanas, que eles avaliaram o pensamento crítico. Só que eles observaram que os universitários, eles tiveram um comportamento de terceirizar por completo o pensamento deles para o ChatGPT. Então isso já mostra que muitas pessoas, até em universidades que são renomadas, já estão usando essas ferramentas como muleta. Então, qual vai ser a atitude mais inteligente que você pode fazer? A atitude mais sábia é você não ser usado pela ferramenta. E isso requer uma disciplina que você não tem ideia. Mas, a princípio, você tem que começar com o seguinte pensamento, de que você é humano. O celular, por exemplo, os engenheiros que criaram essas plataformas de rede social, Instagram, Facebook, YouTube, eles têm como objetivo acertar no seu comportamento humano. Portanto, é muita ingenuidade sua pensar que você vai conseguir ultrapassar o esforço de pessoas que são muito mais exigentes do que você no que diz respeito ao seu comportamento humano. Portanto, o que você precisa fazer, e isso é uma coisa que eu faço, é você se proteger com certas proteções que vão diminuir o seu, digamos, a sua tendência de ficar escravo dessas tecnologias. Como assim? Tem um aplicativo que eu uso, isso inclusive não é um patrocínio nem nada, mas ele é um aplicativo que se chama Minimalist Phone, que a proposta dele é deixar o seu celular com um visual mais minimalista. Mas ele não faz apenas isso. Ele te dá também a possibilidade de você bloquear e de você conferir, de você organizar o quanto tempo você passa em um aplicativo. Então, digamos que eu vou abrir o YouTube. Eu posso decidir manualmente quanto tempo eu vou ficar no YouTube. Digamos que seja 15 minutos. No momento que esses 15 minutos passam, eu vou receber uma notificação do seguinte, cara, o tempo que você estipulou para passar nesse aplicativo já acabou. Portanto, você vai sair desse aplicativo. E é isso que acontece. Então, isso é uma forma, mesmo que pareça boba, mas funciona. Com uma certa prática. Isso é uma forma de você constantemente estar se observando, de você estar analisando, cara, isso aqui eu tô passando mais tempo no Instagram. Porque, cara, por que tudo isso que eu tô falando, em especial sobre as redes sociais? Porque elas, na prática, se você não tá usando elas para ganhar dinheiro, para construir audiência, para fazer alguma coisa útil, produtiva, então você não tem por que ficar usando. Eu uso o YouTube também por entretenimento, mas principalmente porque eu produzo conteúdo. O Instagram, talvez no futuro eu produza conteúdo para lá, mas meu foco mesmo é no YouTube mesmo. Então, por eu ter essa visão muito clara, eu tenho claro o que eu preciso fazer. Então, isso casa também com o que estamos falando sobre como ficar mais inteligente. Para você ficar mais inteligente, você precisa fazer o que grande parte das pessoas não está fazendo. Se grande parte das pessoas está emborrecendo, você tem que fazer o que as pessoas inteligentes fazem, que é você prestar atenção no tempo que você está usando, se é para produzir, se é para consumir. Se você está consumindo, você tem um consumo mais ativo, onde você consome para você poder criar e ter inspiração para uma criação sua. Então, em essência, cara, para você ficar inteligente, não é simplesmente você ler um livro específico. É você ter um comportamento de aprendizado que é o chamado lifelong learning, que é um aprendizado de longo prazo, um aprendizado que é para a vida. Você está constantemente se aperfeiçoando, de você sendo autodidata. Mas assim, eu vou dar agora algumas considerações para você se tornar mais inteligente. Que vai ficar algumas recomendações de leitura e também algumas práticas também que vão te ajudar com certeza. Cara, passo número 1. Você precisa começar a ter um diário e uma agenda. Por quê? Porque a agenda, ela vai colocar ordem na sua vida. Você precisa colocar sua lista de tarefas, o que você vai fazer no dia, atividade-chave,
eventos, até para você não se perder. Eu, por exemplo, eu tenho uma agenda que é a agenda do ano. Então, sempre que um dia começa, uma semana entra, um mês está entrando, eu já vou na minha agenda física, coloco as tarefas que eu tenho que fazer, as metas do mês, as metas da semana, as tarefas principais do dia. E com relação ao diário, por que você precisa ter um diário? Por quê? Porque o diário vai te dar mais consciência. O diário você pode usar ele para escrever várias coisas. Pode ser uma confissão com você mesmo, um relato do dia. Eu uso, cara, para muitas coisas. Eu uso para relatar principais eventos da minha vida. Isso acaba gerando uma certa consciência muito maior da minha vida. E eu tenho a sensação, quanto mais eu escrevo, de que eu me lembro com muito mais facilidade dos acontecimentos da minha vida. Isso é curioso. Mas isso também está atrelado ao fato de que eu sempre estou escrevendo à mão. Eu também faço uma certa mistura, que às vezes eu também anoto também no diário digital, mas eu prefiro o físico, mas eu uso também o digital por conta da praticidade. Agora, o passo número 3, que é o seguinte, você precisa ler livros. Quando você olha para os índices de leitura, principalmente aqui no Boshi, você vê que cada vez mais os índices de pessoas que não compram livros, que não leem livros, isso aumenta. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que busca ler, eu leio com uma certa frequência, eu diria que até acima da média, porque eu já terminei uns 5 livros desse ano, mas eu não falo isso pra me enganar, mas eu falo que, eu penso nisso, que a leitura, cara, ela é você tem que encarar a leitura como um canivete suíço. Ela te proporciona vários benefícios, seja uma expansão de vocabulário, seja um aumento de percepção, aumento de consciência, sua capacidade de concentração e foco aumenta, porque não é uma atividade que tem muito estímulo. Então são muitos benefícios. E isso sem falar, cara, que as grandes mentes da humanidade, elas liam muito. Então isso também é um fator que contribui bastante para você ler livros. Mas claro, eu não tô aqui para ficar cagando regra do tipo, cara, leia isso, leia tal coisa. Não, você tem que ler com base nos seus objetivos. É claro que tem certos livros que para certas coisas vão ser mais adequados. Então, por exemplo, para estudo. Tem livros como Aprender a Aprender, A Vida Intelectual. Tem livros também em inglês também. Então assim, cara, você tem que ser autodidata e buscar pelos livros, sabe? Você ser capaz de você pesquisar por conta própria, não é ficar sempre esperando, vou assistir tal vídeo e tal. Isso ajuda, mas de que adianta tu ter os livros em mãos, que, sendo bem sincero, todos esses livros que eu tô passando aqui na tela, todos eles você encontra de graça na internet, sabe? Eu poderia muito bem colocar o link de afiliado e tal, mas a gente sabe que quando a gente pesquisa, a gente coloca esforço e energia, a gente acaba encontrando muita coisa de graça, que você fica até surpreso e fala, caraca, isso aqui tá de graça na internet? Então, esse passo número 3 é você ler livros. Por quê? Porque ler livros, cara, você vai estar tendo acesso à informação estruturada. Isso levando para os livros mais técnicos, de desenvolvimento pessoal, que falam sobre, sei lá, criatividade, foco, maestria, estudo, que são informações que possuem uma linha de raciocínio, uma linha lógica, de começo, meio e fim, onde os capítulos eles são uma continuação direta um do outro. Porque tem um livro, por exemplo, que é um livro famoso, que é chamado O Diário de um CEO. Eu não tinha percebido isso, mas eu percebi que é um livro bastante superficial. Por quê? Porque é um livro que não tem uma linha de raciocínio que é continuada. Ou seja, quando você lê porque basicamente são 22 leis, se eu não me engano, de negócios. Mas cada lei, ela não tem conexão direta com a outra. Isso, a princípio, parece ser algo interessante, mas não é. Porque não tem profundidade e não tem uma conexão entre as leis. Então, isso não é um bom exemplo de livro que você deva consumir. Você precisa estabelecer também critérios. E por isso, eu recomendo a leitura do livro do Mohamed Adler, chamado Como Ler Livros. Inclusive, vou deixar também Aliás, eu vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado também, vou deixar a série de fontes que eu usei para fazer esse vídeo, livros também, indicação de livro, tudo. E se você quiser algum livro de graça, você deixa nos comentários que aí eu te falo como você pode conseguir esse livro de graça. Sem esforço, sem nada. Então, assim, a última coisa, o último passo, por assim dizer, é que, cara, você tem que ser autodidata. Como assim? Você precisa ser capaz de você pesquisar uma informação, de você transformar essa informação em conhecimento. Ou seja, você precisa ter método, você precisa ser organizado, você precisa ter uma estrutura. Ou seja, o que é uma estrutura? É você trazer a ordem para o caos. É você não apenas ir pesquisar, vou pesquisar tal coisa. Não, você tem que ir na fonte. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que me surgiu à cabeça. Aristóteles. Você prefere ler livros sobre Aristóteles ou você ir na própria fonte do Aristóteles e ver, cara, quero ler o que esse cara fez. É claro que é importante também você ler livros de historiadores, de pessoas que falam sobre Aristóteles, até para você ter uma visão mais ampla. Mas é sempre bom você ter uma abordagem de você ir direto na fonte. Porque eu uso essa analogia, por exemplo, com os livros de autoajuda. Os livros de autoajuda, se você fosse me pedir para fazer uma definição deles, eu diria que os livros de autoajuda eles são um vômito puro. Por quê? Porque 90, cara, não diria 90, 100% das vezes são mensagens que foram mastigadas e que já foram ditas há muito tempo atrás, por livros muito mais profundos, muito mais densos, que inclusive passaram pelo teste do tempo, que é o que o Nicholas Taleb, Nassim Taleb, ele comenta que é o efeito Lindy, que você precisa, é um critério,
você deve usar ao você escolher um livro, de que livros que passaram pelo teste do tempo, eles tendem a continuar porque eles passaram pelo teste do tempo, que é o maior teste de todos. Então, um bom exemplo de livros assim, que passaram pelo teste do tempo, a Bíblia, os livros, por exemplo, Estoicismo, Meditações, Brevidade da Vida, a Odisseia, a Ilíada, os livros de Shakespeare, os clássicos de Tolstói, Dostoiévski, livros assim que passaram pelo teste do tempo. Isso sem falar também Caibalion, tem também aquele dos escritos de Yusin, tem também A Arte da Guerra, nossa senhora, tem vários livros, vários. Então esse é o critério. Que inclusive, cara, tem de novo a recomendação do livro que é como ler livros, que ele diz que uma coisa que você tem que ler, uma coisa que você tem que ter é você estabelecer critérios. Porque você tem que entender quando você, não sei se você é uma pessoa que lê muito ou não, dependendo. Se você for uma pessoa que lê muitos livros, você vai entender o que eu vou falar. Que vale muito mais a pena você reler e reler e absorver e buscar compreender por completo um livro muito bom do que você ler vários livros medíocres. Então esse é o pensamento que eu tenho com relação a livros de autoajuda. Mas ainda, apesar deles serem vômito, eles servem como o vômito que vai te levar para a fonte, para onde realmente tem a substância, para onde realmente tem a carne. Porque tem uma parte da Bíblia que fala que dê às crianças leite e para os homens maduro carne. Então, o mesmo princípio também se aplica a livros. Então, às vezes, em algum momento específico, você não vai estar pronto para ler, por exemplo, Meditações de Marco Aurélio, ou quem sabe até Provérbios da Bíblia. Então, para isso vai ser necessário que você leia alguns livros que sejam mais superficiais, para que então você tenha, digamos, uma certa aceitação muito mais, eu diria, muito mais convidativa com relação a esses livros. Então, em essência, cara, não é muito difícil você se tornar mais inteligente, sendo bem honesto. Mas vai requerer de você esforço, disciplina, foco, intenção, clareza, autoconhecimento. Então são uma série de coisas que eu parando pra pensar, não é simplesmente uma coisa específica, mas é realmente um acúmulo de várias coisas acontecendo simultaneamente que vão se tornar uma pessoa mais inteligente. Então essa é assim, a essência do que é se tornar mais inteligente. Então, levando para o contexto moderno, é você não deixar a ferramenta te usar, é você usar a ferramenta, é você se tornar mais inteligente através do uso inteligente, de você pesquisar, de você ir nas fontes, de você não acreditar em tudo que uma inteligência artificial fala para você, de você buscar ter repertório, de você, por exemplo, não apenas ficar à mercê do que a mídia fala, de você buscar ter pensamento mais crítico, de você saber pensar o seguinte, cara, muitas pessoas estão falando sobre essa notícia, mas será que essa notícia é verdadeira? E você começa a se questionar. Então, são uma série de coisas, cara, que realmente... Mas no final, eu realmente concordo com o que o professor Lavo falou sobre a definição de inteligência, que é a capacidade de você enxergar a verdade. E no mundo de mentira que a gente vive hoje, você ter essa clareza mental de você enxergar o que é verdade e o que não é, cara, é algo que eu diria que 100% de certeza que é uma habilidade que poucas pessoas conseguem desenvolver. Então, eu vou deixar os livros no comentário fixado, na descrição. Vou deixar todas as fontes que eu usei para esse vídeo na descrição também. E eu te vejo no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma consideração, deixe nos comentários. Cara, interage comigo. Manda alguma sugestão de tema que você queira no canal também. E tamo junto, sabedoria e consciência, meus nobres. E nos vemos no próximo vídeo.